Em 2013, dois pesquisadores criaram um algoritmo capaz de olhar para conexões de um casal no Facebook e prever se o relacionamento ia durar. Não perguntaram nada aos casais, não analisaram fotos românticas nem declarações de amor. Analisaram uma coisa só: a estrutura da rede de amigos. E o algoritmo acertou quem estava namorando em 60% dos casos, usando só matemática de redes sociais. Mas o mais chocante veio depois, quando o algoritmo não conseguia identificar os relacionamentos pela estrutura social. Esses casais tinham 50% mais chance de terminar nos 2 meses seguintes. Isso foi há mais de 10 anos, com uma métrica simples e dados públicos. Agora imagino que a inteligência artificial de 2026 consegue prever sobre a sua vida amorosa. Eu sou Samuel Leal e esse é o Cérebro de Silício. E hoje nós vamos entender juntos como algoritmos estão aprendendo a prever o futuro dos relacionamentos. E o que isso revela sobre o quanto os seus dados já contam sua história antes de você perceber. Se esse tema te deixou curioso, faz um favor para mim. Deixa o seu like agora. É rápido e não custa nada. E é literalmente o sinal que o YouTube usa para saber se vale a pena mostrar esse vídeo para mais pessoas. Você ajuda o canal a crescer sem gastar um segundo a mais. Imagina uma teia de aranha. Cada fio conecta você a uma pessoa diferente. Família, amigos da faculdade, colegas de trabalho. Quando você se apaixona por alguém, você começa a puxar essa pessoa para dentro da sua teia. Apresenta os seus amigos, a leva para eventos de família, mistura os círculos sociais. Um algoritmo que observa essa teia de fora, ele consegue ver esse movimento acontecendo em tempo real. Ele não sabe o que você sente, mas ele sabe exatamente o que você está fazendo com a sua rede social. E isso, aparentemente, conta uma história mais confiável do que qualquer post romântico. Vamos entender como esse primeiro algoritmo realmente funcionava, porque a lógica por trás dele é genial. John Klaber, cientista da Universidade de Cornell, e Lar Bergstrom, engenheiro do próprio Facebook, propuseram uma métrica nova chamada dispersão. A ideia parte de uma observação simples sobre como amizades e relacionamentos amorosos se formam de uma maneira diferente. Quando você tem um amigo próximo, normalmente vocês têm muitos amigos em comum. Vocês se conheceram através do mesmo grupo, frequentam os mesmos lugares, e essa sobreposição social é alta. Os cientistas chamam isso de superposição. Mas com um parceiro romântico, o padrão costuma ser diferente. Você conhece alguém de um contexto, trabalho, faculdade, um app de namoro, e essa pessoa não tem inicialmente quase nenhum amigo em comum com você. Conforme o relacionamento ele evolui, você começa a apresentar essa pessoa para os diferentes grupos sociais. Família, amigos de infância, colegas de trabalho. Ela passa a ter conexão dispersa por várias partes da sua rede, em vez de concentrada num único grupo. Essa dispersão alta é o sinal que o algoritmo procura. Os pesquisadores estudaram 8,6 bilhões de conexões de 1,3 milhão de usuários no Facebook, todos com pelo menos 20 anos. Entre 50 e 2 mil amigos que haviam declarado publicamente um relacionamento. A pesquisa levou 2 anos. E o resultado? O algoritmo, baseado em dispersão, identificou corretamente quem era o parceiro romântico em 60% dos casos, apenas olhando a estrutura da rede social, sem nenhuma outra informação. Para efeito de comparação, se eles tivessem chutado aleatoriamente, teriam acertado menos de 2% das vezes. Mas aqui está a parte que realmente importa para esse vídeo, porque não é sobre identificar quem namora com quem, é sobre prever o futuro dessa relação. Os pesquisadores descobriram algo perturbador. Existem casos em que duas pessoas estão namorando, mas a dispersão entre elas continua baixa. Ou seja, mesmo depois de um tempo junto, o parceiro não foi integrado aos diferentes círculos sociais da pessoa. E quando isso acontece, o algoritmo revelou um padrão estatístico consistente. Esses relacionamentos têm 50% mais chance de terminar nos 2 meses seguintes, comparado com casais de alta dispersão. Pensa no que isso significa. O algoritmo ele não está analisando brigas, mensagem de término ou qualquer sinal óbvio. Ele está olhando para um padrão estrutural invisível.
o quanto você está ou não integrando essa pessoa na sua vida social mais ampla. E a partir disso, ele calcula a probabilidade do relacionamento acabar antes mesmo que qualquer um dos dois tenha consciência disso. E o próprio Facebook, através de Lar Barkston, foi direto sobre a intenção por trás da pesquisa. Se nós pudermos fazer um trabalho melhor para identificar as pessoas mais importantes da sua vida, isso dará uma grande oportunidade de tornar o Facebook melhor. Traduzindo, identificar seus relacionamentos importantes ajuda a plataforma a decidir o que mostrar no seu feed, quando te manter mais enganjado e como personalizar sua experiência com uma precisão que você nunca autorizou conscientemente. Se você quer ver até onde essa história vai e ela fica bem mais perturbadora, comenta aqui embaixo, quero saber mais, que eu trago mais estudos como esse em vídeos futuros. Sua interação me ajuda a entender o que vale a pena me aprofundar. Esse estudo é de 2013, 12 anos atrás, quando uma inteligência artificial ainda engateava perto do que é hoje. Agora, imagina o salto que aconteceu desde então. Modelos de machine learning atuais não analisam só a estrutura da sua rede de amigos. Eles processam volumes gigantescos de dados, históricos de mensagem, frequência de interação, padrões de curtida, tempo de resposta, localização compartilhada, fotos publicadas juntos e até o tom emocional do que vocês escrevem um para o outro. E a lógica desse sistema é sempre a mesma. Comportamento passado, em grande escala, tende a indicar tendências futuras. Se milhares de casais que interagem de determinada forma terminam dentro de um padrão de tempo específico, a IA aprende esse padrão e passa a prever com base nele. Isso já está sendo aplicado além de relacionamentos amorosos. Aplicativos de bem-estar usam padrões de comunicação para sinalizar deterioração em relações. Sistemas de recomendação de conteúdo ajustam o que te mostram baseado na saúde percebida do seu relacionamento. E há evidências crescentes de que plataformas de IA generativa, chatbots, assistentes virtuais, estão se tornando parte da dinâmica dos relacionamentos de uma forma completamente nova. Um estudo recente descobriu algo revelador. Cerca de 21% dos usuários de companheiros românticos de IA relatam preferir essa experiência a de um relacionamento humano real, descrevendo a interação artificial como mais compreensiva, mais disponível e mais validante emocionalmente do que um parceiro de verdade. E pesquisa mostra que a forma como cada pessoa e um casal usa IA, inclusive conversar com chatbots sobre a própria relação, já está gerando conflitos reais. Alguns parceiros interpretam isso como uma forma de infidelidade emocional. Outros veem como um apoio legítimo. A linha entre a privacidade e segredo está sendo redesenhada pela tecnologia em tempo real. E eu preciso saber a opinião de vocês sobre isso. Você acha que um algoritmo prevê o fim de um relacionamento antes de você é assustador ou pode ser útil? Não existe resposta errada aqui. Comenta o que você realmente pensa. Eu leio todos os comentários e às vezes um comentário de vocês vira pauta para o próximo vídeo. E aqui chegamos ao ponto mais profundo dessa discussão. Especialistas que estudam o futuro da relação entre IA e o comportamento humano, como pesquisadores do relatório Begin-Human de 2035, que reuniu a opinião de 301 especialistas globais, apontam algo importante. A maioria acredita que mudanças profundas e fundamentais e revolucionárias vão remodelar como os humanos se relacionam até o final da próxima década. Um dos riscos mais discutidos é a erosão da nossa própria capacidade de interpretar sinais emocionais sem depender de análise externa. Se um algoritmo consegue prever o fim de uma relação antes de você, o que isso diz sobre a nossa capacidade de perceber os próprios sentimentos? A resposta desconfortável é: talvez os dados enxerguem padrões que a gente emocionalmente envolvido prefere ignorar. Você pode estar dentro de um relacionamento e não perceber conscientemente que parou de apresentar seu parceiro aos seus amigos, que reduziu o tempo juntos, que os padrões de conversa mudaram, mas os dados percebem sempre. Isso não é sobre magia ou vidência, é estatística aplicada em escala. Como bem resumiu uma pesquisa recente sobre o tema, a IA não vê o futuro,
ela calcula probabilidades com base em padrões do passado e do presente. Mas quando esses padrões são invisíveis para nós e visíveis para a máquina, a sensação é exatamente essa, de estar sendo lido por algo que enxerga mais do que nós mesmos. E aqui está o ponto que muda a forma como você deveria olhar para tudo isso. O algoritmo não sabe o futuro do seu relacionamento. Ele sabe o presente dele, só que melhor do que você. Essa distinção é fundamental. A IA não tem uma bola de cristal. O que ela tem é a capacidade de observar sem viés emocional padrões de comportamento que você vive tão de perto que não consegue enxergar com clareza. Você está integrando essa pessoa na sua vida ou mantendo ela isolada? Vocês estão se comunicando com a mesma frequência de sempre ou isso mudou silenciosamente? Você apresentou seu parceiro para pessoas importantes da sua vida ou evitou isso sem nem perceber que estava evitando? O algoritmo ele não prevê, ele só é honesto com os dados que você gerou. E que seu coração, ocupado demais sentindo, não processou da mesma forma. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, use isso como um espelho, não como um oráculo. A pergunta certa não é: será que eu vou terminar? Estou realmente integrando essa pessoa na minha vida ou mantendo distância sem perceber? Segundo, entenda que os seus dados contam uma história, goste você ou não. Toda interação, toda mensagem, todo padrão de comportamento digital vira um sinal que alguém em algum lugar pode estar analisando. Isso vale para relacionamentos, para consumo, para praticamente tudo que você faz online. Terceiro, não terceirize a sua intuição para a máquina. Os dados podem revelar padrões, mas a decisão sobre o que fazer com o seu relacionamento continua sendo profundamente sua. Nenhum algoritmo deveria decidir isso por você. A tecnologia está aprendendo a ler os sinais mais sutis da vida humana, inclusive os do amor. E isso não é motivo para pânico, é motivo para prestar mais atenção em nós mesmos, antes que os dados percebam por nós. Se esse vídeo te fez pensar diferente, faz um favor. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Isso não é só um pedido, é o que garante que você não perca os próximos vídeos. Porque toda semana eu trago um assunto assim, que mistura tecnologia com o que realmente importa na sua vida. E se você chegou até aqui, provavelmente vale muito a pena continuar essa conversa comigo. Até o próximo vídeo.